E aí, pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? E hoje nós vamos falar sobre média aritmética e média ponderada, tá bom? Aliás, média aritmética ponderada, tá? Então, para iniciar, a gente tem que entender um pouco, né, sobre a palavra que a gente usa muito, principalmente dentro das escolas, que é a média. O que seria a média, né? A média nada mais é do que um número que está entre alguns outros valores. Por exemplo, né? Quando a gente fala a média da escola, você passa o ano todo, faz praticamente 4 provas ali, né? E dessas quatro provas, você tem que obter uma média maior que 7, normalmente, né? Maior que 6, para chegar no final do ano e ser aprovado, tá? Mas isso quer dizer que você tem que tirar 6 todo bimestre? Não necessariamente, né? Se você tirar, sua média vai ser 6. Mas se você tirar, por exemplo, 10, 4, 6 e 4, tá? 10, 4, 6 e 4. Então, se você tirou essas notas durante todo o seu ano, você também vai ficar com 6 de média. E o que é que isso acontece, né? Então, utilizando esses dois conceitos que nós vamos ver hoje, o mais simples a gente consegue resolver essa questão e vamos ter a média ponderada, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Então, bora lá para a nossa tela da atividade. Estamos aqui, né? Então, aqui a gente consegue ver, perdão, isso aqui em cima, né? Nós vamos falar sobre média aritmética e média ponderada, tá? Aritmética ponderada. E eu já começo com um exemplo aqui, né? E vamos ler ele. Em uma competição de ginástica, Clara obteve as notas registradas a seguir, tá? Na modalidade com salto sobre cavalo, que é um instrumento que eles ficam fazendo manobras em cima, tá? A nota foi 5. Na modalidade trave, a nota foi 8. Na modalidade solo, a média foi 5. Aliás, a nota, perdão, né? A nota foram essas daqui. A pergunta é, qual é a média das notas de Clara nessa competição? Tá? Então, para resolver essa questão aqui, nós vamos usar a média aritmética. Né? E qual é a definição de média aritmética? Está aqui para a gente. A média aritmética de n números, né? Aqui nós temos 3 apenas, mas uma média aritmética de n números representa a soma de todos os números divididos por n. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai somar todos esses valores, né? E dividir pela quantidade deles. Vamos lá. Nossa média vai ser igual à soma deles todos, né? 5 mais 8 mais 5. Note que eu esqueci a vírgula, né? Porque todos os valores depois da vírgula são zeros. E esses valores não vão influenciar na nossa conta, tá? Mas a gente também poderia fazer assim, 5,0, 8,0 e 5,0, tá? E, continuando a nossa definição, é só a gente dividir por n agora, já que a gente já somou todos eles, né? E qual é o valor de n? É a quantidade de notas que ela teve. 1, 2, 3. Então, é só dividir por 3, tá? Fazendo essa soma aqui, vai dar 18,0, né? Sobre 3. E a gente sabe que 18 sobre 3 é 6. 6,0. Então, qual é a média das notas de Clara nessa competição? 6, tá? Partindo para o nosso próximo caso, que agora é a média ponderada, tá? Média aritmética ponderada. Qual é a diferença, professor, entre a média aritmética normal, a simples, e a ponderada? A ponderada, ela tem alguns pesos atribuídos, tá? Aonde é que a gente vê muito isso? Por exemplo, daqui a uns anos vocês vão fazer a prova do Enem, tá? E na prova do Enem é utilizado a média aritmética ponderada. Cada curso que você escolher vai ter um peso em cada área que você fizer a prova. Por exemplo, né, a prova é dividida em 5 áreas, que são as ciências exatas, ciências humanas, linguagens e outras duas que agora não estão, ciências biológicas e mais uma que eu não estou bem lembrado agora. Mas enfim, por exemplo, se você escolher física, no meu caso, as ciências exatas, né, ele vai cobrar um pouco mais. Então, o peso de ciências exatas é um pouco maior que o peso de linguagens, por exemplo, tá? Então, é isso que acontece, tá? É o mesmo exemplo lá de cima, só que agora os jurados atribuíram pesos. Por exemplo, né? Tem o peso 3, o peso 2 e o peso 5. É como se quando ela faz o solo, é muito mais difícil do que a trave. Então, o solo vale muito mais que a trave. Então, ele tem um peso maior, tá? Então, bora lá.
como é que a gente vai poder calcular a média aritmética ponderada, né? Tá aqui a nossa definição. A média aritmética ponderada de um conjunto de valores é calculada pela soma dos produtos desses valores com seus respectivos pesos. O que isso quer dizer, né? Então, ele quer dizer que vai ser a soma, né? Vamos esquecer primeiramente essa soma, mas a gente já volta para ela. Então, vai ser o produto, né, dos valores com os pesos. Então, é a nota vezes o peso. Então, a nossa média ponderada vai ser igual à nossa primeira nota vezes o peso, 5 vezes 3. Aí agora a gente vai somar com os outros produtos, né? Mais, eita, vou até reescrever de novo 5,0, né? Para a gente utilizar ele direitinho. 5,0, 8,0 vezes 2, mais 5,0 vezes 5. Isso aqui tudo, né? Dividido pela soma dos pesos. Então, é 3 mais 2 mais 5. 3 mais 2 mais 5, tá? Então, a nossa média ponderada vai ser igual a 5 vezes 3, 15, mais, vírgula zero, né? 8 vezes 2, 16,0, mais 5 vezes 5, 25,0 sobre 10, tá? Quando a gente soma isso aqui, vai dar igual a... Média ponderada vai ser igual a 40,56,0 dividido por 10. Isso aqui dá uma média de 5,6, tá? Então, note que, né, com a média ponderada, com esses pesos aqui, né, a média de Clara foi um pouco menor com esses pesos, né? Então, uma coisa importante para a gente destacar aqui na média ponderada, né? A gente tem que se ligar que a nota vai ter que ser diretamente atrelada com o seu peso. Por exemplo, eu não poderia pegar esse 5 e multiplicar pelo 2, porque aí está errado, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e valeu, falou!